Finalmente uma palestra feminina, né? Boa tarde, gente. Como vocês estão? Eu sou a Lara, eu sou baiana. Atualmente estou morando em Sergipe, então tem Nordeste aqui também. E vou conversar um pouquinho com vocês, vai ser mais uma interação para que todos nós consigamos partir do mesmo lado, até o caminho da observabilidade. Então, a nossa talk hoje é Unificando a Observabilidade em Ambientes Modernos com os Zabbix e OpenTelemetry. Falando um pouquinho de mim, né? Como o Vitor já falou, eu sou DevOps, especialista na JLCP, e aqui vocês conseguem entender um pouquinho da minha paixão por inovação e como a JLCP também abriu essa porta para mim. Eu sou engenheira eletricista e eu tenho formação técnica também em DevOps, tecnóloga, e também já fui a técnica do suporte. Então, aqui tem um pouquinho de tudo que eu faço. Eu sou pesquisadora também de tecnologias assistivas e eu tenho mais ou menos 9 anos de atuação aí em âmbito público e privado. Então, já brinquei com os Zabbix na área da agronomia, na área da saúde, na área financeira, e hoje eu vou possibilitar um pouquinho mais onde a gente pode chegar. Também acabo compartilhando um pouquinho de conteúdo aí na rede. E, nesse meio tempo, uma das coisas que eu tenho feito também é ensinar. E aí eu sempre gosto de trazer analogias, de fazer com que as pessoas elas entendam o conceito antes de mergulhar na ferramenta, porque, como Salomão falou, ferramenta ela é um meio. Ela é um meio e todas elas vão tratar o conceito da mesma forma. Então, se você domina o conceito, você consegue explorar o que é que aquela ferramenta tem para facilitar a sua vida. Por que precisamos falar de observabilidade além do monitoramento? O monitoramento atual, o que acontece? É um monitoramento pontual, onde, supondo um caso do nosso corpo humano, eu tenho aí métricas de batimentos por minuto, respiração e pressão. Por que eu preciso da observabilidade? É uma pergunta importante. Sempre que você tem já um monitoramento ativo, mas por que eu preciso criar outra coisa? Por que eu preciso ir além? Eu preciso ir além porque, por exemplo, realizei uma atividade física, passei mal. Aconteceu ali algum momento que eu passei mal. A observabilidade ela vai me entregar a causalidade. Por que eu passei mal? Até que eu faça um exame, até que eu procure assistência, vai levar um tempo. Pode ser que eu passe mal novamente. Então, a observabilidade vai te entregar, você não passou mal quando caiu, você já vinha passando mal há um tempo. 5 minutos, exatamente. Você tomou cafeína. Você é cardiopata, tomou cafeína, tem algo errado. Eu estava sob estresse emocional. Então, tiveram fatores que contribuíram para que esse evento ocorresse. Então, a partir desse ponto, você vai procurar resolver. Tomei cafeína, sei que sou cardiopata. De onde veio? Qual substância? Qual foi o alimento que eu consumi que tinha? Vou eliminar e vou resolver. E aí, trazendo mais um pouquinho de analogia, sempre que a gente fala de observabilidade, tem alguns conceitos que podem baralhar um pouquinho, como, por exemplo, os pilares da observabilidade, que são os logs, traces, métricas. Como é que a gente consegue entender isso? Vamos supor que o nosso sistema respiratório ele seja aí os logs. Tossiu? Anota. Espirrou? Anota. Está ofegante? Anota também. Parou de respirar? Registra. Sistema nervoso. Sistema nervoso são nossos traces. Então, assim, todos os estímulos do nosso cérebro até os nossos membros, tudo que a gente faz, ele está ali acompanhando. Tudo que acontece. E o nosso sistema circulatório, métricas. Estou aqui anotando. Seus batimentos por minuto, monitoramento pontual. E outro conceito fundamental também são os golden signals, os sinais de ouro. Acho que vocês já devem ter escutado. O que são esses sinais de ouro? Os sinais de ouro são definições
de métricas que você consegue utilizar para te auxiliar a detectar esses problemas com mais rapidez. Então, latência. O tempo que eu levo para reagir. Tempo de reação a um estímulo. Trazendo já de volta para o nosso lado de TI, resposta lenta, um clique no nosso aplicativo, no nosso site. O erro. Crises, febres, tontura. Né? Então, está tendo algum problema ali. No nosso caso, um API retornando 500. Saturação. Saturação, pressão alta, frequência cardíaca elevada. No nosso caso, CPU em 100%. Fila cheia. E o throughput, que é muito importante também, é o volume, né? O volume de ar que você respira, que seria, aí, no caso, a queda de desempenho sob carga, volume de requisições. O que você pode fazer? Então, unindo esses 4 sinais, você já consegue resolver pelo menos 80% dos seus problemas. E aí, o que acontece? Sempre que a gente fala de monitoramento, Zabbix, nós encontramos muitas pessoas da área de infraestrutura que precisam de monitoramento de APM. O que é que eu faço agora? Para onde é que eu vou? E aí chega o OpenTelemetry, né, que ele é exemplificado, né, como um grande integrador. Né? Ele consegue se conectar, coletar e enviar para qualquer back-end de observabilidade, de monitoramento, flexível. Mas qual é a dificuldade? Instrumentação. Instrumentação, legados, tem muitas coisinhas. Mas aí, como é que eu consigo sair dos Zabbix e entender como funciona o OpenTelemetry para a gente conseguir chegar aí no entendimento principal? Nos Zabbix, você tem aí os agents, os proxies, que é semelhante ao conceito de receivers do arquivo de configuração do OpenTelemetry. Por quê? Porque lá você vai configurar como você quer coletar, né, como você quer receber essa métrica. Essa métrica, esse log, esse trace. Qual formato? O server, nós temos aí o processors, do outro lado, que vai fazer o processamento daquela informação. E as integrações, assim como o Zabbix permite integrações com outras ferramentas, o OpenTelemetry tem o exporters, que é onde você vai configurar para onde você quer mandar essa métrica. Você quer mandar para um Zabbix, você quer mandar para uma outra ferramenta? Fique à vontade. É agnóstico. E o porquê de unir, né? Qual a vantagem, qual a relevância de unir essas duas ferramentas? Muitas empresas atualmente já têm os Zabbix e querem um complemento, querem um próximo passo, não querem retirar os Zabbix e começar tudo do zero. Não é vantajoso, não vale a pena. Então, a gente consegue fazer essa unificação, a gente também consegue manter a stack atual, e o que os Zabbix não fizer, o OpenTelemetry vai lá e complementa essa coleta. E você centraliza ali o que você quer fazer. A arquitetura de integração que eu trouxe para vocês, ela é baseada em... Nós temos a aplicação, o OpenTelemetry entra em jogo, né? Ele vai coletar essas informações, processar e enviar. Esse envio está sendo num formato Prometheus, ou seja, ele vai aparecer lá no /metrics. Essa informação vai aparecer toda lá. Eu vou conectar o meu agent Zabbix, HTTP, coleto o que tem lá e mando para o server. E aí a mágica toda acontece no server, onde você vai atuar com template, pré-processamento, discovery e alarmes, os alertas. Então, tudo é basicamente feito lá. Então, só para vocês entenderem um pouquinho, eu tinha um ambiente aqui de Zabbix, né, com OpenTelemetry, já recebendo as coletas. E aqui é onde mora o medo de muita gente, que é o arquivo de configuração do OpenTelemetry. Mas, como eu já expliquei anteriormente, né, nós temos aqui os receivers, nós temos os processors, nós temos os exporters. A gente consegue incluir uma pipeline. Então, tem tudo já formatado para vocês conseguirem desenrolar. E
E, por exemplo, como eu joguei tudo para o Barrametrics, recebo essas informações. Então, aqui tem métrica, tem trace, tem tudo só jogado, né? Ele só coleta e joga. E aí é onde o meu HTTPI a gente vai buscar todo mundo. Para traces, o que foi que eu fiz para tratar os traces? Utilizei JavaScript para fazer um pré-processamento básico, né? Me trazer exatamente o que está acontecendo, quem está chamando cada microserviço. E aí eu fiz o quê? Discovery. Joguei para Discovery e agora eu tenho os traces descobertos. Como assim? Cada um desses é um microserviço e dentro deles a coleta vai te trazer quem é que ele está solicitando o tempo todo. Se teve algum problema, se não teve. Para as métricas. As métricas eu quero, por exemplo, status code, né? Então, coloquei também um JavaScript e coloquei discovery para ele me trazer qual método requisitado, qual status e qual span name. Span name, microserviço. Então, aqui, eu já consigo também tratar isso para dashboard, por exemplo. Quantas requisições, né, estão sendo aí com o método delete? Qual o status code lá no final? Então, esse início está só explicando. Você acabou de ter um método solicitado em tal microserviço, retornando 500, retornando 200. Os logs, mesma forma. Só que os logs, o que eu fiz? Categorizei e tratei no JavaScript para me trazer somente os que interessam. Então, alguma frase já conhecida no caminho na descrição do log. Então, ele traz, contabiliza. E depois eu proporciono essa visão nos Zabbix, onde você consegue ir acompanhando o item, trazendo as métricas, e consegue também ver as discoveries ao mesmo tempo. E quais são os desafios dessa unificação, certo? Nós temos aí um problema com normalização de dados, então, nomes de métricas consistentes, que a gente consegue tratar com as macros. Custo de ingestão de dados. Hoje, pela arquitetura dos Zabbix, a gente sabe que uma ingestão de uma API de milissegundos, na verdade, é um consumo muito alto, né? Então, você vai precisar ter uma arquitetura bem robusta, um banco robusto, para aguentar fazer tanta discovery ao mesmo tempo. Alertas duplicados. Então, a velocidade em que se é descoberto e alertado é muito rápida, então é algo que pode acontecer. E a correlação manual, né? Então, nós temos a observabilidade tratada nos Zabbix, mas de uma forma manual, não automática. E é isso, eu espero que tenham gostado. Fico à disposição para tirar dúvida. Se quiserem conversar também, contem comigo. Alô, alô, agora. Bom, vamos lá. Temos duas perguntinhas, tá? Como foi feito o tratamento de dados brutos do item tracer? Do item assim, 3. O método que vocês utilizaram foi pré-processamento? Foi alguma coisa dentro da fonte? Com JavaScript. Com JavaScript. Isso. Então, vocês montaram um script todo lá para fazer o tratamento, moldar o item antes dele ser utilizado ali. Beleza. Você possui alguma taxa de falha por transação, latência, throughput das aplicações? Vocês monitoram isso também? Sim, é possível. Porque como a gente fez ali o status code, a gente consegue ver quantas falhas, né? Então, pode colocar o processo de contagem também. Uhum. Aí já tem isso como uma métrica ali, de uma forma para tratar, né? Exatamente. Beleza. Foram essas duas perguntas, bem curtinhas, bem rápidas. Tranquilas. Muito obrigado, Imagina. Lara.